Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio número 3 do Estúdio 31. No episódio de hoje, você vai entender como um podcast é construído e o que acontece por detrás dos microfones até que esse áudio chegue até você. Quem são as pessoas que estão por detrás da produção de um episódio? Como organizar as etapas de pré-produção e pós-produção do seu podcast? É só sentar e gravar? Ao final do episódio, eu faço um convite especial para você, mulher, que está me ouvindo e quer fazer o seu próprio podcast, mas não sabe nem por onde começar. Pegue papel e caneta e anote tudo. O episódio tá incrível. Você está ouvindo Estúdio 31. O podcast do projeto Podcast é Delas, que te prepara para começar o seu próprio podcast. Bom, Isabel, no episódio anterior a gente falou sobre captação de áudio e sobre microfones. É um mundo realmente muito técnico, cheio de especificações, mas o objetivo aqui do Estúdio 31 é facilitar o entendimento para que as pessoas consigam produzir os seus próprios podcasts de sua casa com as ferramentas que têm. Então também envolve essa desmistificação de todo o processo de produção de um conteúdo independente. Por isso hoje a gente vai falar de equipes e etapas de produção do podcast como um todo, porque as duas coisas estão muito interligadas. Mas antes disso, a coisa mais importante é eu apresentar você como minha convidada nesse episódio de hoje. Então, por favor, conta pro pessoal quem é a Isabel Wittmann, o que ela faz da vida e o que ela faz no mundo do podcast. Oi, gente, eu sou a Isabel Wittmann. E no mundo dos podcasts eu produzo Feito por Elas, que é um podcast sobre cinema e especificamente sobre mulheres no cinema. Eu sou também pesquisadora e antropóloga. Estou fazendo doutorado sobre gênero, corpo e cinema, especificamente também na ficção científica. É um trabalho paralelo, vamos dizer assim, né? As duas atividades, uma em relação à outra, mas elas se complementam, né? Porque, claro que a minha pesquisa influencia a forma como eu exerço a crítica de cinema no modo escrito quanto por meio do podcast, e o podcast ele também serve como uma maneira de divulgar essas reflexões, né? Então acho que as duas coisas se complementam lindamente. Maravilha, Isa. Aproveita e já fala pro pessoal suas redes sociais e onde encontra também o Feito por Elas. O Feito por Elas tá em todos os agregadores, também tem no YouTube, nos aplicativos, no Spotify, no Deezer, enfim. As redes sociais é só procurar por Feito por Elas. No meu caso, todas as redes sociais eu sou @iWittmann. É um pouco difícil, que é I de Isabel e Wittmann, meu sobrenome. Os links e as redes sociais, tanto do projeto maravilhoso que é o Feito por Elas, quanto dessa mulher incrível que vocês estão ouvindo aqui, que é a Isabel Wittmann, pessoal, estarão linkados no post que fica no site O Podcast é Delas. E eu sou Domênica Mendes, eu sou apresentadora, criadora da campanha e da rede O Podcast é Delas e também a criadora do Estúdio 31. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para dar mais um passo nessa independência e nesse fortalecimento para que você, ouvinte, conheça melhor o que a gente faz lá de cá e também crie o seu próprio podcast sem enfrentar tantas dificuldades quanto a gente enfrentou. Isa, quando nós falamos de equipe, nós já pensamos logo em podcasts grandes, podcasts profissionais, que são aqueles podcasts feitos em estúdios com pessoas que já trabalham com a mídia há bastante tempo, né? Jornalistas, podcasts apresentados por revistas, por emissoras, enfim. Quem é realmente profissional e profissionalizado nisso. Mas a necessidade da gente ter uma equipe e ao menos entender as etapas da produção e como a gente pode organizar tudo isso, são etapas que eu considero como fundamentais para a gente poder criar o próprio podcast sem muito mais dificuldades. Isso prepara a gente para os desafios e também mostra como que a gente consegue produzir uma coisa do início ao fim sem ficar patinando muito, perdendo recurso, e por recurso aqui eu digo tanto dinheiro
quanto tempo, cabeça, saúde mental, enfim. Pensando nisso, Isa, quais são os formatos de equipe que você conhece hoje? Basicamente, os que eu destacaria, né, são os podcasts que têm uma equipe fixa, que são mais ou menos as mesmas pessoas, que sempre o mesmo grupo, ou um rodízio dentro desse grupo, são os participantes desses programas. E aí tu mencionou os podcasts de revista, os podcasts jornalísticos. Muitas vezes acontece isso, né? De os mesmos jornalistas apresentam os programas na periodicidade, né, que ele tiver, né? Às vezes acontece de ter essa equipe fixa com convidados, quando, por exemplo, se traz um especialista para entrevistar, né? Ou os programas que são um apresentador sozinho, muitas vezes em formato de monólogo, né? E também programas de um apresentador sozinho com convidados. Então, na verdade, as variações basicamente são a quantidade de pessoas fixas, né? Se é uma só ou mais, e se vai incluir participantes externos ou não. Perfeito. Tanto que se a gente for parar pra pensar o que a gente faz aqui agora, no Estúdio 31, ele se encaixa em um desses exemplos que você disse. Ele é um podcast todo pré-produzido e produzido por mim, e eu a cada episódio convido uma mulher para falar um tema que faz parte do cronograma do próprio podcast. Mas toda a parte de produção de tudo do Estúdio 31 ele cabe somente a mim. Eu não tenho uma equipe fixa que me ajuda. Então, o Estúdio 31 eu pego ele desde a ideia, da concepção da ideia, criação do nome, identidade visual, definição de pauta, cronograma, agendamento de convidados, a captação do áudio, a edição, depois a publicação desse episódio e a divulgação dele, e depois a administração também do momento pós-divulgação do episódio. Tudo isso fica muito mais fácil quando a gente tem uma equipe, porque o trabalho fica dividido pelas pessoas, e é interessante você ter pessoas que gostam desse tema tanto quanto você. Mas é claro também que tudo isso vai depender do formato que você quer seu podcast, o objetivo que você quer com o seu podcast, concorda? Perfeito, exatamente. E aí a questão da definição do formato é outro aspecto, né, que precisa ser definido com a equipe também para saber qual que vai ser o que se encaixa mais na dinâmica das pessoas, né? Aqui no Brasil a gente costuma ter muito esse formato de mesa de bar, que são pessoas conversando, às vezes em um formato semi-roteirizado ou mesmo uma conversa livre, né? Mas a gente tem outros tipos de programas que são mais estruturados, mais roteirizados, chegando até mesmo, né, nos programas narrativos, os programas de storytelling, né? Não só tem o formato também de entrevista. Sim. Entrevistas também. E aí as entrevistas entram também nesse trabalho que tu mencionou de pré-produção, porque tem a questão de você prefere entrevistas mais estruturadas ou entrevistas mais fluidas e dinâmicas. Então, você vai preparar, claro, uma pesquisa anterior sobre a pessoa que vai ser entrevistada, né, para saber quem é a pessoa, o que você quer saber dela, como que ela vai se encaixar no formato do seu programa. Mas as perguntas, você vai levar já todas anotadinhas e seguir um roteiro perfeitinho assim durante essa entrevista, né? Ou vai chegar lá e, tendo como base esses conhecimentos anteriores da pessoa, fazer uma conversa fluida. O que eu faço é uma mistura dos dois. Eu levo as perguntas preparadas, mas durante a conversa, se entra um assunto que puxa para outro ponto, eu desvio e não me atenho exclusivamente ao roteiro que já estava pré-planejado, porque isso às vezes acaba engessando um pouco o resultado final, né? Perfeito. E aí eu acho que nesse ponto que você falou agora, essa dinâmica, ela é feita por um personagem que é muito importante em qualquer podcast, que é chamado de host. E o que é o host? Ou a host? Host nada mais é do que a apresentadora ou o apresentador do podcast. É aquela cabeça pensante que tem como grande missão dentro daquele programa conduzir a conversa, puxar um tema, organizar a equipe no meio da gravação e tudo mais. Por que eu falo de organizar a equipe? Para você que está pensando em ter uma equipe que é formada por mais do que 2 pessoas, você e mais um. Quando você coloca um terceiro, ou um quarto, ou um quinto, ou um sexto, enfim, elemento numa conversa, você tem uma maior qualidade de diversidade de pensamento, porque cada cabeça pensa de uma forma, cada pessoa fala de uma forma, cada pessoa explana suas ideias através de sua fala de uma maneira, e isso garante uma maior qualidade e diversidade do conteúdo. Por outro lado,
você tem muito mais pessoas, opiniões para administrar sobre aquele ponto. E diferente de uma conversa, quando você está gravando um podcast, você tem um objetivo. Você tem um tema e você quer trabalhar algumas questões sobre aquele tema para o seu público ouvir. Então, a função do host ou da apresentadora, é coordenar essa conversa, conduzir esse episódio e também administrar essa equipe para tirar o melhor proveito delas. E aí entra perfeitamente nessa questão que você falou de você vai entrevistar alguém, por exemplo, e você tem uma pauta, as perguntas que você vai trabalhar, porque você já definiu o que você quer extrair daquela oportunidade de estar com aquela mulher que você está entrevistando. Mas se ela te der um conteúdo a mais que você sabe que vai ficar bom para trabalhar na edição ou que o seu público pode gostar, você não vai perder a oportunidade de estar presente com ela naquele espaço de tempo e deixar essa oportunidade passar. Você vai puxar isso. Isso é um trabalho bem feito de uma host de um podcast. Agora, nesse sentido de gerenciar as conversas e gerenciar as falas durante a gravação, né? Pela minha experiência com podcast, a minha opinião é que programas com mais de 4 pessoas gravando tendem a se tornar um pouco caóticos durante a gravação, justamente por essa dificuldade de gerenciar todas as pessoas que querem falar. O tempo de gravação geralmente se estende à duração do programa também, e por outro lado, como cada pessoa vai ter menos tempo de exposição das suas ideias, muitas vezes as ideias ficam menos desenvolvidas ou até mais superficiais. Então, não é exatamente o tema desse programa, né? Mas eu recomendaria, se fosse pra dizer assim, pra quem tá ouvindo, programas de, no máximo, 4 pessoas gravando, assim, porque a partir de 5, às vezes, fica difícil de fazer esse gerenciamento mesmo. Concordo plenamente. Eu acho que fica com pouco tempo de espaço de fala, por isso as ideias ficam travadas. Então você perde na qualidade do conteúdo que você está criando. Porque podcast meu povo, nada mais do que uma produção de conteúdo em formato de áudio. Então tem que ter um comprometimento e uma conscientização nisso mesmo. Maravilha, Isabel. Indo além, quando a gente fala de equipe, além de você pensar na sua equipe, se você vai ser uma host, uma co-host, que seria essa co-apresentadora, ou simplesmente uma membra de uma equipe fixa, ou pode ser até nesse processo de rodízio, como você disse. Então, eu tenho uma equipe de pessoas que eu gosto de conversar sobre determinado assunto, monto um podcast. Para evitar que fixem episódios e para facilitar a agenda, então você separa temas e deixa as pessoas escolherem os temas que elas querem participar, por exemplo, é uma estratégia. Então você sempre tem um rodízio de participantes que são daquele programa e que voltam. E aí é muito interessante a gente pensar nisso para temas que são nicho de nicho, mas que você pode ter uma diversidade maior de assuntos. Porque aí você consegue criar uma equipe que ela é plural, ao mesmo tempo que ela também tem especialistas nesse assunto. Né? E isso enriquece o conteúdo que você está distribuindo para o seu público. Mas eu também sou muito fã de uma galera nova que está fazendo podcast, que está chegando à mídia agora, que são profissionais liberais ou profissionais autônomos, que trabalham com áreas completamente diferentes do podcast e estão criando podcasts para poder desenvolver produtos novos ou para poder vender seus serviços. E para isso você não precisa de uma equipe sempre. Você pode eventualmente gravar com uma pessoa ou outra, se você assim quiser, mas você mesma pode ser a sua própria host, né? O podcast é seu, que é essa equipe solo que você disse. Isso que tu mencionou sobre ser os hosts ou apresentadores é um aspecto interessante, porque muitas vezes para quem ouve o podcast, o que chama a atenção é justamente quem tá gravando, né? As vozes que são ouvidas. E a gente tem todo esse processo anterior à gravação, que é a pré-produção, né? Os preparativos do que vai vir a ser o podcast, né? Com todas as suas etapas. Então, muitas vezes as pessoas que ouvem o podcast não têm tanta noção do que está envolvido ali, e eu acho que esse é o trabalho mais invisível, né? A pré e a pós-produção, né? Sim. Enfim, antes de começar propriamente dito aquele episódio, a primeira etapa seria, obviamente, a definição do tema. E a definição do tema, ela pode ser feita de diversas formas, tanto internamente à equipe, quanto às vezes usando do público. Faz uma enquete, ou sei lá,
alguma forma de pedir para o público qual seria o tema de interesse dentro do escopo daquele podcast. Então, uma vez definido o tema do episódio, vem a parte que é a formulação do texto que vai ser o episódio. E aí, como eu tinha mencionado antes, alguns programas não fazem isso de uma maneira tão estruturada. Uma vez definido o tema, você tem a apresentação desse programa, que cada um dá início à sua fala, e a partir daí, esse formato de mesa de bar em que as pessoas conversam sem que tenha uma estruturação do que vai ser falado. É a própria conversa naturalmente que vai sendo gravada. Mas existe também a possibilidade de roteirizar essa conversa, né? Sim. Então, assim, tem a parte de pesquisa, então se é um podcast que exige dados, ou dados biográficos, ou dados históricos, enfim, fazer uma pesquisa anterior. E aí, a parte da fala, tem essa diferença entre a fala roteirizada e a fala não roteirizada. Essas ferramentas que compartilham agenda de gravação, anotações, pastas com imagens, todo tipo de referência, isso é muito útil para uma equipe montar, né, realmente o que vai ser o conteúdo do episódio e definir outras atividades e tarefas anteriores a essa gravação. Então é sempre escolher a alternativa com a qual a equipe consiga se dar melhor e consiga ter o resultado melhor. Eu acho muito importante isso que você disse, porque quando nós pensamos em roteiros, você pode pensar literalmente num roteiro de qualquer audiovisual. Uhum. Que são o quê? Falas decoradas, onde atores ou atrizes profissionais leem aquele texto de uma maneira que não pareça artificial. Uhum. É possível a gente desenvolver isso no decorrer da vida? Sim, é. Nós vamos conseguir fazer isso na primeira vez que nós gravarmos um podcast? Olha... Provavelmente não. Exatamente, porque é difícil e parece que a gente tá lendo, porque como a gente trabalha com voz, a nossa euforia, a nossa risada, agora, por exemplo, eu tô falando sorrindo, fica diferente a forma como a gente fala. Fica. Se você falar mais sério, o seu corpo fica mais truncado, a voz fica num tom diferente, a nossa respiração muda. Uhum. O que eu aconselho para quem não tem muita experiência e que eu adotei também para o podcast Perdidos na Estante, que é um outro podcast que eu apresento, que é de literatura. Crie uma pauta. Então escreva lá todos os dados que você precisa escrever, desde dia da gravação, horário, nome das pessoas que fazem parte, quais são as partes do programa em si, então bloco 1, bloco 2, bloco 3, se tiver apresentação, encerramento, enfim. Uhum. Existe uma infinidade de possibilidade nisso, pessoas. Vejam o que é melhor para vocês. Escrevam coisas que você sabe que você vai perguntar para as pessoas poderem ao menos saber sobre o que é o programa. Então, você não precisa escrever todas as suas falas, mas existem alguns conceitos que é interessante você escrever, porque o exercício de você escrever já ajuda o seu pensamento a ficar ordenado. Sim. E aí, na hora que você estiver gravando com uma equipe que já leu aquele material, por mais que seja improvisado ou não, a conversa flui melhor, porque você sabe até onde você pode falar sem pegar a ideia do outro, e o outro sabe a hora do gancho para entrar na conversa, e isso flui de uma maneira um pouco mais natural. E aí tem essa questão que não necessariamente a pessoa que apresenta é a pessoa que roteiriza e faz a pauta, né? Porque muitos podcasts Sim. têm pessoas específicas na função de pauteiro, né? Mas aí com uma pauta ordenada, organizada, e já, por exemplo, com isso que tu falou, de questões previamente levantadas, perguntas para se jogar para os convidados, tópicos que vão guiar a conversa, isso já ajuda também quem vai apresentar a conseguir ordenar a conversa mediando as pessoas participantes. Perfeito. E se você não tem condições de pagar ou você não tem uma pessoa na sua equipe que é pauteiro, você mesmo pode fazer essa pauta, porque a pauta nada mais é do que uma organização prévia do tema que você vai gravar. Por quê? Porque senão você vai se perder no momento que você estiver gravando. Uhum. Isso é super natural. Imagine todos nós que tivemos a oportunidade de ir à escola, nós vimos o professor dando as mesmas aulas para todos os alunos. Isso. E ele conseguia condensar todo aquele conteúdo que ele estava te passando porque ele estudou antes. Ele montou uma aula. Quando você tem uma reunião no seu trabalho e você chega com definições para apresentar para sua equipe ou para o seu chefe, você já tem um roteirinho do que você vai falar. Como você vai desenvolver esse roteiro é treino.
Tem que ir buscando as alternativas e testando os formatos. Mas é fundamental que você tenha algumas coisas básicas lá, como o nome das pessoas, redes sociais, os temas, as perguntas, a divisão do programa. Dessa maneira você garante uma captação e uma organização na hora da gravação melhor e mais clara e mais objetiva. E aos poucos vai percebendo também o que funciona melhor de acordo com o formato e o tipo de equipe, né, que participa da gravação. É isso. E para fechar essa parte de pré-produção, o pauteiro não necessariamente ele tem que ser uma pessoa que vai gravar com você. E todas as pessoas que gravam são as pessoas que nós chamamos de podcasters. São as pessoas que ficam à frente do microfone. Seguindo um pouquinho adiante, montei uma equipe, tenho um tema, montei uma pauta. Próximo passo é fazer o agendamento dessa gravação. Gravei. Tá pronto o meu episódio? Não está pronto o meu episódio. Falta finalizar. A finalização desse episódio é a parte da edição. Nós vamos ter um episódio aqui no Estúdio 31 mais pra frente falando um pouco mais sobre edição. Já adianto que edição é uma coisa bastante complexa, porém existem alguns fatores muito simples e algumas atitudes bem práticas que pode facilitar muito e que tem tudo a ver com essa organização que a gente falou aqui hoje. E depois que esse áudio está editado, vem a parte de pós-produção. E o que é essa parte de pós-produção, Isabel? Peguei o meu episódio, ele está prontinho, subi no servidor, publiquei. E agora? O que falta? E agora? Se o podcast ele tem uma página própria, um site, né, alguma coisa assim, às vezes um Medium, tem a parte de redação da postagem, porque muitas vezes ele vai estar publicado junto com uma postagem, onde você coloca um textinho que apresenta o episódio, coloca a descrição desse episódio, quem são os participantes, coloca todos os créditos, quem que fez a edição, quem faz a narração, locução, vinheta, enfim. Algumas etapas, alguns podcasts têm, outros não, aí vai depender, né, de cada um. Coloca as referências, no caso de terem citado obras, livros, filmes, enfim, para ajudar quem ouviu, para não precisar ficar que nem o louco lá no caderninho, né, anotando enquanto tá ouvindo. Coloca as redes sociais dos participantes e convidados, né, como uma cortesia também. A pessoa que ouviu pode se interessar e ir atrás também do trabalho de quem participou daquele podcast. E aí vem a parte da divulgação. E aí a divulgação é o trabalho de redes sociais, né? Então, quase que impossível trabalhar num podcast e ser invisível, querer ser invisível nas redes sociais, porque pelo menos o podcast vai ter que ter os perfis, né? Mesmo que as pessoas que participem não sejam afeitas a permanecerem nas redes sociais, mas o podcast, propriamente dito, provavelmente vai ter um perfil no Twitter, no Instagram, talvez no Facebook. O Facebook tá aquela coisa assim, meio desanimando, mas ainda tá lá. O Twitter hoje eu acho que é a melhor ferramenta para divulgação de podcast, porque é uma ferramenta muito adequada para divulgação de conteúdo, enfim, de jornalismo, de informação e de divulgação rápida. Então, é um lugar para se investir mesmo, tempo em preparação para esse conteúdo. E é basicamente isso, caprichar na postagem, pensar nas imagens de divulgação, às vezes outros meios, criar um pequeno clipezinho que utilize uma imagem com o áudio do podcast, enfim, maneiras de conseguir divulgar esse programa ou esses programas para que alcance o maior número possível de pessoas. E aí entram essas estratégias de mídias sociais, que pode incluir as hashtags, as parcerias, enfim, compartilhamento por outras contas, o que for possível. Perfeito, e é muito importante nesse momento das redes sociais, quando você montar o seu podcast, você já tem em mente aonde o seu público está. Por quê? Porque, como a Isabel falou, a maior parte da comunidade de podcasters está alocada no Twitter. É uma rede social que a gente utiliza bastante porque ela é prática, ela permite uma síntese do episódio, do conteúdo, com indicação e crédito das pessoas que participaram daquele projeto de uma maneira muito rápida, e o alcance orgânico dele é muito bom, desde que as pessoas conheçam o seu trabalho e sigam. É assim que a rede social funciona. Porém, se você está fazendo um podcast e o seu público-alvo está no Instagram, porque você já tem um trabalho com o Instagram, então você não precisa ir para o Twitter, porque o seu público-alvo está no Instagram. Então você vai trabalhar esse podcast, a divulgação dele no Instagram.
aonde que a comunidade de ouvintes vai conhecer você? Através da rede social, através do seu trabalho, e depois elas vão me indicar pela ferramenta de rede social que elas utilizarem. Quem é de Twitter vai publicar pelo Twitter, quem é do Facebook vai pro Facebook, enfim. O que eu tô querendo dizer aqui, gente, é que o nosso trabalho na pós-produção, ele vai até esse gerenciamento da rede social, que é onde a gente publica e acompanha, e é importante que você responda aos seus ouvintes. Por favor, sempre. Sempre responda aos seus ouvintes, exatamente, porque o ouvinte, ele faz parte do seu podcast. Podcast não é uma mídia que você publica, vira as costas, sai andando. Podcast é uma mídia próxima, então você tem que estar disponível para as pessoas, porque as pessoas vão confiar no que você está dizendo, vão confiar em você. A Kel já falou sobre isso lá no primeiro episódio, a Karen já falou da importância de trabalhar áudio justamente por causa disso, a gente está muito próximo. Então tenha em mente que você vai ter que gerenciar isso e teste a ferramenta que funciona melhor para você, porque o seu público vai te achar. E quando eles gostarem do seu conteúdo, eles vão pegar o seu conteúdo e vão indicar para outras pessoas. E aí tem uma questão que é cada rede social tem um funcionamento específico. As pessoas que usam mais de uma sabem disso. Pensar em estratégias específicas para cada uma, porque não dá para usar o mesmo tipo de divulgação em todas elas. E redes sociais tomam muito tempo da gente. Produzir a arte, a divulgação, os textos certos, os GIFs, enfim, que escolher tudo, compor isso, toma tempo. E aí vem de novo essa questão da estratégia de equipe. Às vezes, se uma pessoa só tá fazendo tudo isso, ela fica sobrecarregada. E aí tem que haver uma maneira de, se não é um podcast de uma pessoa só, né, se existe uma equipe realmente por trás da produção, de como dividir essas atividades de uma maneira que distribua melhor a quantidade de trabalho que cada pessoa vai ter nessa etapa. E se você tem uma equipe reduzida, onde você faz tudo, desde a pré-produção, a produção, a captação, a edição, a publicação, o post, a imagem, gerencia a rede social e tudo mais, é interessante você descobrir o que é mais fácil para você manipular primeiro, ao invés de sair desesperadamente criando cadastro em todas as redes sociais, em todos os lugares, porque você quer muito que todo mundo te conheça. Foca, né? Exato, foca, porque senão você vai perder o controle, você vai ficar frustrado e você vai ter um investimento de tempo e de energia muito grande para ter um retorno que vai parecer muito pequeno. Então, é aí que é a importância de você saber aonde que você vai trabalhar melhor com isso. Como você vai fazer isso. E é importante que você saiba o quê? Quem é seu público. Porque você sabendo quem é seu público, você sabe como chegar até ele. Esse que é o grande segredo por trás disso. E a parte de divulgação, distribuição e tudo mais, divulgue e publique no maior número de plataformas possíveis, tomando bastante cuidado com SEO, palavras que você está utilizando, temas que você está trabalhando para que isso tenha um alcance maior. Tudo isso aí já é estratégia de marketing, já é uma outra coisa, bem depois, mas é importante que você tenha bem claro essas etapas do que uma equipe faz para você poder fazer um trabalho com uma qualidade melhor. Já que a gente estava falando sobre essa parte de dividir com a equipe, caso seja possível, que não é a realidade de todo mundo que produz o podcast, lembrar também que, apesar de a gente ter falado aqui da pré-produção, da gravação e da pós-produção, o podcast não é só a etapa da gravação, né? Não é só o que antecede e o que vem depois dessa etapa de fazer o episódio propriamente dito. A gente tem uma série de outras atividades de administrar o projeto, que muitas vezes envolve financiamento coletivo, se existir, se tiver financiamento coletivo, que tipos de contrapartidas serão oferecidas para quem apoia esse financiamento coletivo, se essas contrapartidas precisam ser agendadas, por exemplo, conversas ou chats com as pessoas que apoiam, ou se são sorteios, que esses sorteios tenham datas específicas, se inclui ou não newsletters para os ouvintes. Enfim, tem uma série de atividades complementares e aí entra também as próprias redes sociais. E nessa hora, como eu tinha mencionado anteriormente, ferramentas de compartilhamento ajudam muito. Algo como tipo um Google Agenda, sabe? Onde você consegue colocar as datas de todas essas atividades compartilhando com a equipe e que cada uma pode ir lá, alterar, confirmar que vai participar ou
ou não, colocar suas anotações, enfim. É uma série de organizações extras para além do áudio, mas que são essenciais para o funcionamento do projeto como um todo. Ter um podcast é você ter uma ideia muito boa, vontade de trazer sua voz para o mundo, escolha dessa plataforma de mídia que é o podcast em si e organização. Organização é fundamental e utilizem todas as plataformas gratuitas que você tiver. Utilize o que for melhor para você. Se o melhor para você é um Google Agenda, vai para o Google Agenda. Se o melhor para você é anotar no papel, pode anotar no papel. O importante é que a sua equipe tenha acesso às informações do projeto, em que etapa tá, como tá, a qualquer momento. Por quê? Porque você pode precisar de ajuda e às vezes na correria para precisar entregar um negócio pronto rápido, outra pessoa tá lá e nem sabe que você precisa de ajuda. Então é importante ter isso muito bem marcado. Utilizem uma agenda para fazer tudo relacionado a um podcast. Se você já faz isso há um tempão, faz isso há anos e ainda não adotou uma agenda, adote uma agenda e compartilhe com a sua equipe. Vai fazer total diferença na qualidade, na tranquilidade que você vai produzir esse conteúdo, que você vai administrar esse projeto e tudo mais. É importante que seja colaborativo e transparente, como tu disse, porque mesmo que outras pessoas da equipe não façam parte daquela etapa, mas para que elas saibam que essa etapa existe e que alguém está fazendo naquele determinado prazo. Então isso torna todas as etapas de produção façam muito mais sentido para o coletivo, se for um coletivo, né, que está criando aquele projeto. Aproveitando então essa deixa que a Isabel falou da importância de você ter uma agenda, fica aqui uma dica importante para vocês, que é: anote na agenda de vocês o dia 20 de maio de 2020. No dia 20 de maio de 2020, eu vou liberar as inscrições para a oficina do Estúdio 31 para selecionar 6 mulheres para explicar com mais profundidade, com mais atenção, individualmente e também coletivamente, como nós vamos fazer a produção de um podcast. Então, você mulher que está me ouvindo, ou você homem que está me ouvindo, mas conhece uma mulher que tem uma ideia legal, que você gostaria de apresentar essa mídia para a pessoa, vamos lá, é hora de prestar atenção e no dia 20 ficar de olho nas redes sociais do podcast é delas para preencher o seu cadastro, que vai ser bem simples, e aí a gente vai fazer essa oficina e eu vou ensinar vocês a fazerem toda essa produção desse episódio de podcast e esse podcast depois vai ao ar. Olha só, então não percam essa oportunidade que está sendo muito legal trabalhar com esse projeto todo. E no próximo episódio, nós vamos falar sobre um assunto complexo, longo e que assusta muita gente: a edição. Até lá! Esse episódio foi apresentado por Domênica Mendes e Isabel Wittmann. A arte de logo e template é de Cecília Reis. Na vinheta, voz e montagem de Cafeína. A edição é de Domênica Mendes. Acompanhe novos conteúdos através das nossas redes sociais. Você me encontra no Twitter ou no Instagram em @opodcastadelas. Se puder, contribui com o projeto a partir de R$ 7 por mês em catarse.me/opodcastadelas.